Eu sou o pastor Mateus, aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Roraima. E nós estamos aqui para mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Fique comigo até o final, tenho certeza que você será impactado por esta lição que está abençoadíssima. Desta feita nós vamos comentar a lição de número 10. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Você não pode perder esse assunto, é um tema que tem causado muita dificuldade na vida de muitas pessoas nos dias atuais. Então, para o nosso tema, a lição será ministrada no dia 4 de setembro. A solicitude da vida é o tema desta lição. O texto áureo diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Está em Mateus capítulo 6, no versículo 34. A verdade aplicada diz assim: um viver com qualidade glorifica a Deus e inclui confiança em nosso Pai Celestial e priorizar o reino de Deus e a sua justiça. É a nossa verdade aplicada aqui, ao qual nós vamos aplicar para os nossos dias. Tá? A lição, como de costume, ela tem 3 objetivos. E o primeiro objetivo é ensinar que confiar em Deus é a arma contra a ansiedade. O segundo objetivo, destacar o cuidado de Deus para os seus. E o terceiro objetivo, apresentar como podemos vencer a ansiedade. Certo? Vamos para os textos de referência. Acompanhe comigo a leitura em Mateus capítulo 6, o versículo 25, 26 e 27. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Isso aqui é uma pré-aula, nós sabemos disso, e ela não vai substituir a escola bíblica dominical que será ministrada no domingo, mas é uma interação para que nós possamos abrir a nossa mente para aprender um pouco mais, aprender juntos. Eu fui muito ajudado na minha época de novo convertido por esses canais que comentam as lições da escola bíblica dominical. E Deus tem tocado no nosso coração também para nós contribuirmos para ajudar aqueles também que necessitam, né? Então, muitas pessoas que precisam de uma interação, então nós vamos estar ajudando, comentando, não sabemos tudo, ainda estamos aprendendo, mas que Deus possa abrir a nossa mente, a minha mente e a sua mente, para entendermos o assunto e aplicarmos na nossa classe, e que seja uma bênção, e que a palavra de Deus seja ministrada, né, com autoridade, com sabedoria, e que venhamos ter êxito na nossa missão. Então nós vamos falar sobre a ansiedade. Queridos, a ansiedade, ela é um mal que tem predominado, né, em muitos lugares. A ansiedade é o mal do século, como nós já temos falado há alguns dias aí. Diz que mais de 70 milhões de casos de transtorno de ansiedade foram registrados em todo o mundo ao longo do ano de 2020, né? De acordo com a pesquisa publicada na The Lancet, eu acho que é isso a pronúncia, né? A doença ela aumentou ainda mais com a pandemia, 28%. E segundo os dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele está no topo desses países com o maior nível de pessoas que sofrem dessa doença, né? Esse transtorno, isso são transtornos mentais, doenças mentais. E o Brasil está aí no topo, né? Então nós vamos fazer aqui alguns comentários rápidos sobre o que é essa doença e o que ela causa na vida do ser humano. E precisamos cuidar, precisamos ter cuidado para nós não sermos as próximas vítimas. Qualquer um de nós, qualquer pessoa pode ser atingido por esta enfermidade. Que Deus nos livre disso. Por exemplo, podemos citar o profeta Elias, que passou por um momento difícil, ao qual ele desejou a sua própria morte, mas graças ao Senhor, que o próprio Deus foi lá resgatá-lo. Então, nenhum de nós estamos isento disso, mas precisamos ter cuidado para não sermos as próximas vítimas.
O que é a ansiedade? É a antecipação de uma preocupação futura. É a pessoa que se preocupa demasiadamente com o futuro. A ansiedade, ela tem o seu nível normal. Aquela ansiedade normal. Você está ansioso para pegar o carro novo que você comprou. Você está ansioso para entrar na casa nova que você mobilou, que você reformou. Enfim, é uma ansiedade normal. Mas quando ela passa a ser motivo de preocupação, né, que está tomando a sua mente, já passa a ser um transtorno. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Então ela tem a ansiedade como transtorno, ela vai ter aí algumas características. A primeira característica, por exemplo, aqui nós vamos colocar a preocupação excessiva. É um sintoma de quem é ansioso. O que acontece com essa pessoa? As preocupações ocasionais, elas são normais, mas quem tem transtorno de ansiedade generalizada se preocupa de uma forma mais intensa, mesmo quando não há uma razão para isso, sabe? Aquela pessoa que não há uma razão para tanta preocupação, a pessoa se preocupa demais com que não tem necessidade, mas há uma preocupação demasiada. Essa pessoa ela pode estar sofrendo com um transtorno de ansiedade. E isso vai ocasionar o segundo ponto, o que a insônia, por exemplo, a insônia é um sintoma de quem sofre com ansiedade. A pessoa, quando ela está muito ansiosa, ela não consegue dormir, porque ela fica pensando no amanhã, ela fica pensando no que vai acontecer. Você quer algo, você comprou um carro, amanhã eu vou buscar o carro que eu comprei. Então você não vê a hora de chegar o amanhã para você pegar o seu carro, mas foi só uma noite. Mas a gente consegue imaginar isso, mas quem está sofrendo desse transtorno, ela passa por isso diariamente, é algo que fez parte da sua rotina. Então a insônia ela começa a trabalhar na vida dessa pessoa, tá? Então a ansiedade pode causar distúrbio de sono ou pode ser o resultado dos problemas para não dormir, ou vice-versa. Às vezes a pessoa está com problema, ela está dizendo, eu estou com insônia, e às vezes não sabe por quê, e o sintoma, na verdade, pelo qual ela não está conseguindo dormir, pode ser ansiedade. Então também tem outros sintomas, que são vários sintomas, nós não vamos mencionar aqui todos os sintomas, mas eu quero falar de mais um sintoma aqui. Por exemplo, medo de eventos sociais. A pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela passa a ter medo de eventos sociais. Pessoas com ansiedade social tendem a se preocupar por dias ou semana antes de um determinado evento ou de uma situação. Então há um evento, há uma formatura, a pessoa que ela sofre disso, ela já começa a ficar com medo desse momento de se apresentar, o momento de estar lá, e aí começa a vir aqueles frios, né? Começa a vir todas essas situações, tá certo? E para encerrar aqui essa introdução, quero falar de outro sintoma, que é a crise de pânico, que também pode ser ocasionada por um transtorno de ansiedade. Os ataques de pânico envolvem uma sensação repentina de medo e desamparo, que pode durar vários minutos e vem acompanhado de sintomas físicos, como problemas respiratórios, aceleração cardíaca, formigamento ou dormência nas mãos, né? Então são sintomas aí de ansiedade, tá? A ansiedade ela altera os batimentos cardíacos, né? Altera, eu já conheci pessoas que acompanhei em alguns momentos assim, pessoas que teve alteração na pressão. A pessoa, quando ela está ansiosa, a pressão, né, altera. Então, meus irmãos, é uma situação muito perigosa, muito complicada, tá certo? Nós precisamos fazer o quê? Precisamos fechar a porta para a ansiedade. Então nós vamos estar estudando sobre isso nesta lição, lição de número 10. Eu te peço que, se você estiver gostando, se estiver interagindo, deixe o seu like, nos ajude a divulgar este vídeo, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas, para que nós possamos assim levar a palavra do Senhor juntamente com os irmãos que já está levando aí. Eu vejo canais abençoados aí. Forte abraço a todos os irmãos aí, os YouTubes aí, tem sido a nossa inspiração, e nós estamos aqui também para dar a nossa contribuição. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que precisamos fazer para conter a ansiedade, né? Precisamos fechar as portas primeiramente, não deixar que ela chegue. Por exemplo, como eu já comentei, a ansiedade, existe a ansiedade natural, mas você sabe que as coisas
geralmente começam pequeno. Então, se tem uma ansiedade normal, essa ansiedade ela pode ser trabalhada negativamente e aí acabar virando um transtorno. Então, nós temos que conter a nossa ansiedade, aprender a fechar as portas para isso, para que ela não vire um transtorno e prejudique a nossa vida. A nossa introdução diz assim: mais uma vez, o conselho divino nos instrui a confiarmos em Deus, pois Ele nos ama e é poderoso para prover tudo o que necessitamos. Nesta parte do Sermão da Montanha, o sermão trata da preocupação excessiva com as coisas materiais. Então, nós observamos que nós vamos falar nesta lição sobre preocupação. Preocupação, transtorno. O transtorno ele começa pela preocupação, se preocupar demais com o dia de amanhã. Jesus ele vai nos ensinar nesse Sermão do Monte a combater essa ansiedade, a preocupação demasiada com o dia de amanhã. E o foco aqui, nós estamos trabalhando num paralelo entre a comida, o vestimenta e também falando aqui sobre bens materiais, que é a preocupação dos seres humanos nos nossos dias, o qual tem ocasionado muitos sintomas de ansiedade. É a preocupação com a comida amanhã, é a preocupação com a vestimenta e a preocupação com os bens materiais. Então, vamos estar trabalhando um pouco aí essas áreas aí. Nós precisamos fechar as portas para a ansiedade, não deixar que ela desenvolva. O tópico primeiro diz assim: combatendo a ansiedade. O alvo principal dos princípios ensinados por Jesus Cristo é mostrar que a ansiedade é desnecessária e que não devemos permitir que o ufã do dia de amanhã desequilibre a estrutura de nossas vidas. Observamos aqui o comentário do Bispo Abner Ferreira. A primeira coisa que ele nos ensina é que é desnecessário ser ansioso. A ansiedade é desnecessária. Não podemos permitir que isso altere a nossa vida, a nossa forma de viver. Nós precisamos viver com um equilíbrio. Não deixe que a ansiedade desestruture a sua vida. Tópico 1 e 1. Não andeis ansiosos. Antes de falar da ansiedade, precisamos entender corretamente o que Jesus está proibindo ou não neste parágrafo. A ideia central dos princípios ensinados por ele diz respeito a não vivermos distraídos, pois quando a mente humana vive em duplicidade, ela procura agir em duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e certa dose de sofrimento. A mente começa a admitir o pensamento interior de que a vida consiste apenas em comer, beber e vestir-se. Esse é o tipo de atitude daqueles que servem a Mamon e não de um discípulo de Cristo. Jesus não está proibindo a prudência que faz provisão para o futuro. Está proibindo o ofã, o angustiar-se pelo amanhã, sem antes saber o que ele produzirá. Então nós observamos esse comentário, o seguinte, que o que é que Jesus estava proibindo, né? Porque o texto aqui ele decorre do versículo que ele falou que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. E muitas pessoas interpretam que você não precisa trabalhar, você não precisa correr atrás, você não precisa fazer um planejamento, você não precisa se preocupar com a aposentadoria, porque o Senhor vai prover tudo isso. É lógico que Ele vai prover. É lógico. O ensino de Cristo aqui não está se referindo a isso. O ensino de Cristo aqui ele está se referindo à preocupação, à divisão do seu pensamento entre o seu objetivo material, comida, roupa e servir ao Senhor. Quando você aplica a sua mente a pensar no que você necessita, você acaba esquecendo de quem lhe concede essas vitórias, essas bênçãos, que é Deus, que a providência vem de Deus. Então a intenção de Jesus aqui não é dizer que você tem que cruzar os seus braços e esperar a comida cair do céu, esperar as coisas virem até você. Não, aqui nós sabemos que isso nunca vai acontecer. O que você quer, você tem que correr atrás, você precisa dar o passo, você precisa ir. Então não é esse sentido, você precisa trabalhar, você precisa na verdade entender quem é você. Quando você pensa assim que ele está tentando, se alguém entendeu assim, que ele está dizendo, não precisa trabalhar, não precisa correr atrás, porque basta cada dia o seu mal, então a pessoa começa a entender dessa forma, que a mente admite que a sua vida só consiste apenas em comer, beber e dormir. Então você precisa entender na verdade o quê? Quem você é, o que você está fazendo aqui, por que você está aqui na Terra, digo isso na Terra, no mundo. Então se você não entender pelo menos os objetivos
básicos pelo qual você está aqui, você não vai entender o seu propósito e você vai acabar caindo aí nesse pensamento que alguns têm, que acham que a vida é só comer, beber e vestir. Tá? Então nós poderíamos citar aqui rapidamente alguns elementos básicos, né, pelo qual nós estamos aqui, ou melhor dizendo, nós poderíamos citar aqui algumas coisas básicas pela qual nós estamos aqui. Primeiro, nós estamos aqui para servir. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele disse que era para o homem trabalhar, ele disse que era para o homem cultivar a terra. Então a primeira coisa é servir. Quando Jesus estava com os seus discípulos ainda, no capítulo 13 de João, o que ele fez? Ele pegou uma toalha, pegou uma bacia cheia de água, começou a lavar os pés dos apóstolos. Até Pedro não queria que ele lavasse os pés deles, e ele disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. O que é que ele queria ensinar ali? Ele queria ensinar um modelo de servo que estava servindo os irmãos, e ele declarou em várias passagens que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E uma das coisas pela qual o ser humano está aqui é para servir os irmãos, servir a Deus, né? Servir a Deus em primeiro lugar e servir os irmãos. Existe até alguns ditados aí interessantes, né? Eu não me recordo aqui de quem é, mas diz assim, que se você não vive para servir, não serve para viver. E é bem verdade isso daí. Então a primeira coisa, o nosso propósito é servir. O segundo propósito qual é? Segundo propósito, Deus nos colocou na terra para amar. Quando Jesus foi interpelado acerca de qual era o grande mandamento, qual foi que ele disse? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vivemos para amar uns aos outros. Diz em João, capítulo 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele primeiramente Deus deu o exemplo, segundo Cristo deu o exemplo do amor, depois nós. Então existe um capítulo nas cartas de Paulo, capítulo 13, que ele fala do amor, que se não tivesse amor, nada seria. Então uma das segundas coisas, e o tema da Bíblia é amor, amor ao seu próximo, em tudo isso aí se cumpre a lei. Então, ou seja, nós fomos criados para amar a Deus e amar aos irmãos. Então a nossa vida não consiste somente comer, beber e dormir. Então se eu não tenho profundidade nas Escrituras, em saber quem eu sou, em descobrir quem eu sou, primeiro que eu vou ter uma vida vazia, eu vou ter uma vida sem propósito, eu não vou saber quem sou eu, principalmente quem sou eu em Cristo Jesus, e aí é um prato cheio para a ansiedade, prato cheio para viver dessa forma, e é uma das coisas que o inimigo quer, porque o inimigo também ele entra por essa porta, certo? O inimigo ele vai entrar nessa porta aí, e aí vai fazer da ansiedade um transtorno na vida das pessoas. Feche as portas para a ansiedade, não deixe que a ansiedade estrague a sua vida. Vamos para o tópico 1 e 2. Tópico 1 e 2 diz assim: a vida é mais do que o mantimento. Chaplin diz que a vida deve incluir desejos e interesses que não abranjam apenas as coisas físicas. Esta vida deve ser orientada pelos princípios espirituais do reino de Deus e deve levar em conta o verdadeiro destino e a utilização da vida humana. Olha só, Romanos 14:17, o que está escrito lá? Está escrito que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e gozo no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Olha só, aí a informação abrangendo aí o tópico 1 e 1, que a nossa vida não está voltada apenas para comer, beber e vestir, tá certo? Mas existe uma profundidade maior na nossa vida. Nós temos do que é do céu e temos do que é da terra. Então a profundidade, irmão, é muito grande da nossa vida, tá certo? Talvez nos faltariam palavras aqui para explicar qual é realmente a situação do ser humano, porque o ser humano ele tem um mistério entre ele e o Criador. E o pecado ele causou muita desordem, né? Deu um entendimento assim, muitas das vezes, que nós não conseguimos compreender de fato esse mistério. Mas nós temos aí algo maior, mais profundo. E a nossa vida não é simplesmente comer, beber e vestir. Ao afirmar que a vida é mais do que o mantimento, Jesus não exige a absoluta abstenção de uma e a exclusiva busca da outra. Ele está desafiando os seus seguidores a decidir o que terá o lugar mais alto em seus corações. Então Jesus não está dizendo que você não precisa se preocupar, mas o que ele está desafiando? Ele está desafiando a você
realmente você descobrir quem realmente tem um lugar no seu coração, quem realmente está ocupando o topo do seu coração. Por quê? Porque muitas das vezes nem nós sabemos quem realmente está alcançando o lugar verdadeiro no nosso coração. Tem pessoas que se enganam a si próprio, achando que é uma coisa que não é, porque ela nunca passou uma necessidade, na verdade ela nunca foi provada para saber se ela é o que ela pensa ser. Então nós observamos isso daí, que Jesus ele quer trabalhar de certa forma para que as pessoas conheçam e saibam, né, o seu verdadeiro pensamento, descubra quem é você e descubra verdadeiramente se Deus está tomando o primeiro lugar na sua vida, né? Então esse é o interesse de Cristo. Tópico 1 e 3. Jesus nos apresenta aqui mais um importantíssimo princípio. O Pai cuida das suas criaturas. Ele se utiliza das aves do céu para nos falar acerca do cuidado que o Pai tem com a nossa alimentação. As aves não produzem, não cuidam da terra, nem guardam em celeiros, como nós, mas recebem gratuitamente o alimento que necessitam. Jesus não está ordenando que fiquemos esperando cair do céu a nossa provisão. Não está encorajando a preguiça, nem falando contra os esforços em trabalhar para suprir as necessidades da vida. Ele ensina que não devemos viver ociosos. As aves não ficam ociosas pela manhã. As aves são criaturas, nós somos filhos. Aqui está toda a diferença. Então, aqui o tópico 1 e 3 vai nos ensinar sobre a lição das aves, né? A lição dos pássaros, que na verdade, o que é isso daqui? Ele não está dizendo, como eu já comentei no tópico anterior, que ele está proibindo a pessoa de ir em busca do seu alimento, porque ele está dizendo que Deus sustenta as aves, Deus sustenta os pássaros, mas, por exemplo, de uma forma simples, Deus dá o alimento, Deus faz produzir a erva, só que o pássaro ele tem que ir atrás, ele tem que sair. Existem aquelas situações que os pássaros ou os outros animais, eles têm que migrar de um lugar para o outro em busca de alimento. Então isso é o trabalho que ele tem que fazer para ele ir em busca do seu alimento. Mas quem é que produz o alimento? Quem faz a erva crescer? Quem faz a semente nascer? É Deus. Então é dessa forma que Deus ele supre. Então o ser humano ele precisa ir em busca do seu alimento. Ele precisa se preocupar, entre aspas, né, com o que vai chegar na mesa dele. Ou seja, ele tem que trabalhar. Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden, Deus o colocou para trabalhar. E quando o pecado entrou, a situação piorou, porque agora ele trabalharia com o suor, com a fadiga do seu próprio rosto. Quando Paulo prega aos Tessalonicenses, a mensagem foi tão maravilhosa lá sobre a vinda de Cristo que os irmãos não queriam trabalhar mais, queriam viver a sua vida só esperando o Senhor Jesus. Então Paulo enviou outra carta e ele diz que é necessário trabalhar. Ele disse, olha, quem não trabalha é bom que não coma. Então é necessário trabalhar. Que você tenha uma vida sossegada, para que você viva com tranquilidade e que o seu pão seja abençoado. Então viver no trabalho é digno do ser humano, tá? Então o trabalho é uma maravilha, é uma bênção de Deus trabalhar. Então não contradiz a Escritura, tá? Não entre pela cabeça de muitas pessoas aí que têm vivido uma vida monótona, né? Muitos hoje têm passado necessidade porque entraram por esse caminho, uma interpretação errada das Escrituras. A família está passando necessidade. Cuide da sua família, vá em busca do seu pão. Deus ele vai providenciar o pão, Deus vai abrir as portas para que o pão chegue na sua mão. Mas é necessário que você vá atrás desse pão, que você busque o pão, tá certo? O que ele não quer aqui é que você viva ansioso, que você viva preocupado com o que vai acontecer com amanhã, como será que vai ter ou se não vai ter. Vai ter, irmão, vai ter, porque Deus vai providenciar. Não se preocupe, né? Nós estamos vivendo uma crise econômica, começamos a passar, mas eu já quero dizer aqui como profeta de Deus, não vai faltar comida, não vai faltar comida. Deus, ele vai abençoar, ele vai suprir a nossa necessidade, enquanto nós formos fiéis, enquanto nós confiarmos em Deus, Deus ele vai estar suprindo a nossa necessidade. Agora ele precisa saber quem é ele na sua vida. Então não viva ansioso, preocupado. Saia amanhã, pegue as suas coisas, vá trabalhar tranquilamente, porque sempre haverá a providência de Deus na sua casa, na sua mesa, em nome de Jesus. Amém? Se você crê,
Dê um glória a Deus aí, onde você estiver, porque a bênção de Deus, ela é real. Deus cuida de nós. Nós somos filhos. Se Ele cuida das aves, se Ele alimenta os passarinhos, muito mais nós que somos filhos. Descanse no Senhor, meu querido. Deus é bom e Deus é maravilhoso. Tópico 2. A ansiedade para nada é proveitosa. Então, eu quero já dizer que ser ansioso não adianta nada. O único efeito que a ansiedade pode produzir em nossas vidas é torná-la inoperante e negativa. Devemos confiar em Deus, pois se Ele prover para o que é passageiro, como não proverá para o que é eterno? O Deus que nos deu vida também promete sustentá-la enquanto vivemos, tá certo? Então, se Deus prover para o que é passageiro, quanto mais Ele não vai prover para a vida eterna, né? Para o que é eterno. Deus cuida, Deus é o Criador de todas as coisas. Você sabia que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não perdeu o controle, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle da sua vida, meu amado irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Traga isso para a sua classe, desafie a sua classe a acreditar em Deus. Eu sei que a situação tem hora que parece complicada, tem hora que a gente olha o embaraço que o ser humano tem criado no mundo, mas o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que tem trabalhado desde a existência do ser humano. Isaías 64, versículo 4, ele diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se ouviu, um Deus além de ti que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Nós esperamos no Senhor e Ele está trabalhando ao seu favor. Essa situação que você está passando aí, descanse, Deus vai te abençoar, Deus vai tratar, Deus vai livrar, tá certo? Deus é bom, Deus é maravilhoso, louvado seja o Senhor. De maneira muito convincente, Jesus afirma que mesmo com todos os cuidados que venhamos ter com a vida, em nada pode ser acrescentada, porque o plano de Deus é inalterável. Esse tópico aqui é um tópico que ele nos esclarece que para nada vai servir ser ansioso. A ansiedade, o que ele vai ensinar aqui? Você lê ele aí, completo aí, vamos tentar reduzir um pouco aqui o tempo. Observe só, a ansiedade não vai alterar em nada se você for ansioso. Se você for ansioso, o tempo não vai ser abreviado por causa da sua ansiedade. Se você estiver ansioso, o dia não vai chegar mais rápido por causa da sua ansiedade. A única coisa que vai acontecer é perca na sua vida. Só vai contribuir para aparecer um distúrbio mental na sua mente. Só vai contribuir para alterar os seus batimentos cardíacos. É a única coisa que a ansiedade vai produzir é isso. É só efeitos negativos. Ela não produz nada benéfico. É como ele colocou aqui, ó. Eis o motivo pelo que Jesus diz que não devemos ficar ansiosos. Primeiro, porque a ansiedade não é fecunda. A ansiedade nada acrescenta. A ansiedade não produz resultados positivos. Então, ser ansioso não adianta nada. Então, é preciso ter tranquilidade. É preciso saber confiar em Deus. É preciso saber esperar o momento certo, a hora certa. Então, a ansiedade não produz coisas boas. A ansiedade, na verdade, só produz coisas ruins. Então, precisamos vencer a ansiedade. Tópico 2.2. A ansiedade é cega. Pessoas ansiosas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza oferece. Ao falar acerca da preocupação com aquilo que devemos vestir, Jesus apresenta os lírios e as ervas do campo e uma comparação com o vestuário humano. Então, quem vive ansioso não consegue enxergar a lição que a natureza nos dá. Você já parou para pensar nisso? Isso é maravilhoso. A lição que a natureza nos dá, o cuidado que Deus tem com a natureza. É Deus que cuida da natureza. É Deus que cuida dos passarinhos. Você já viu? Ali hoje em dia nós temos, lógico que hoje em dia nós temos os veterinários, né, nas cidades urbanas, mas e os passarinhos das florestas? E os animais da floresta? Quem é que cuida deles? Como é que as feridas deles são saradas? E quem é que aplica remédio neles? Deus. Deus é o médico dos médicos, é o médico dos animais. Deus é que cuida das florestas, das árvores, dos rios,
Deus cuida de toda a sua natureza e nós não deixamos de olhar para essas coisas e ficamos com medo da vida, ficamos com medo do mundo e esquecemos de observar a natureza, as coisas. Olha que bênção, irmão. Então, por quê? Quem não consegue enxergar isso é aquele que está movido pela ansiedade. Você já viu aquele ditado que diz que a gente compra gato por lebre? Você sabia quando a gente faz isso? É através da ansiedade. Quando você está muito ansioso, você acaba comprando gato por lebre. Já aconteceu isso, sabe? Aquele primeiro transporte que você quer. Você trabalhou muito tempo para juntar uma bênção, né? E aí você está tão ansioso porque você quer uma moto, você quer um carro e você já quer comprar a primeira que aparece, a ansiedade. Sabe o que acontece? A ansiedade ela te cega. Em vez de você comprar, às vezes, uma coisa boa, você compra aqui a gente diz aqui, um cajá, fechar o negócio de noite. A ansiedade é tão grande que você não quer esperar o outro dia para ver de dia. Aí você compra você compra uma moto que está toda amarrada de liga, você compra um carro que está todo maquiado, no outro dia você vai ver o carro todo espocando a massa que foi colocada, rachando tudo, né? Quando você tira o tapete do carro, ele está todo furado por baixo, porque a ansiedade te cegou e não deixou você examinar, esperar o momento certo. Então a ansiedade ela vai atrapalhar muito a nossa vida. Então vamos aprender a ser cautelosos, fechar a porta para a ansiedade, porque o que Deus tem para nós é maior. Deus quer que você viva a sua vida equilibrada nas suas escolhas. Tenha equilíbrio nas suas escolhas, tenha paciência nas suas escolhas, espere no Senhor, confie no Senhor, porque o mais Deus fará na sua vida. A ansiedade é cega, né? Como foi o tópico aí 2. O tópico 2 e 3, ele vai ensinar que a ansiedade ela é incrédula. Ao dizer que seus discípulos são homens de pequena fé, Jesus aponta uma deficiência na fé, não na sua ausência, e segue propondo um argumento fundamental contra a ansiedade. A ansiedade, diz ele, é característica dos pagãos e não de quem conhece a Deus. Então, a característica de quem vive ansioso é característica de quem não conhece a Deus. Por quê? Porque, na verdade, o que ele quer dizer, como pode alguém que diz que conhece a Deus ainda viver ansioso? Porque quando eu vivo ansioso, eu estou dizendo da seguinte forma: Deus não tem o controle do amanhã. Quando eu estou vivendo de forma ansiosa, o que na verdade o que eu estou declarando é isso, que Deus não tem o controle do amanhã. Então isso seria natural para quem não conhece a Deus. Mas para quem conhece a Deus, isso não soa de forma legal. Então isso é meio complicado para um servo de Deus que diz que crê, que diz que acredita. Então isso na verdade, irmão, se torna um teste para muitos de nós. Então, como eu falei no começo, muitas pessoas que ainda não foram desafiadas, às vezes acontece algo dessa forma, é um desafio para você mesmo descobrir o que você tem dentro do seu coração. Você precisa às vezes ser desafiado para verdadeiramente ver se você crê ou se você não crê, se você confia ou se você não confia. Então é isso que acontece muitas das vezes. Então, para o cristão, isso não é interessante a pessoa viver ansiosa, porque está demonstrando que você não tem uma confiança perfeita em Deus. Eu quero deixar o Salmo 46 para nós meditarmos nele, que diz que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Então Deus, ele está a todo momento cuidando de nós, guardando, ele é o nosso socorro, ele está pronto a nos atender. Continue crendo, continue confiando, porque ele é fiel nas nossas vidas. Nós vamos passar para o tópico de número 3 e nós vamos observar como vencer a ansiedade. Temos falado da ansiedade, transtorno, um mal que tem acometido, e se porventura alguém ela adquiriu ansiedade, está passando por esse transtorno, quero te dizer que é possível vencer a ansiedade. Deus pode curar a ansiedade, a palavra do Senhor, ela pode curar este mal. Se você crer, se você continuar crendo, Deus, ele vai fazer esta grande obra na sua vida. O tópico 3, vencendo a ansiedade. A Bíblia diz que com Jesus nós somos muito mais do que vencedores. E aquele que tem ansiedade pode vencer. Jesus falou acerca de importantes princípios com os quais podemos eliminar a preocupação de nossas vidas.
O Senhor conhece as nossas necessidades. Ordena que priorizemos seu reino e vivamos bem a cada dia. Priorizar o reino é a ordenança do Senhor Jesus, tá certo? O Pai conhece as nossas necessidades. Esse é um princípio importantíssimo para as nossas vidas, pois se Deus sabe de tudo o que necessitamos, não existe motivos para um viver ansioso de nossa parte. É possível que um pai natural e terreno, mesmo tendo conhecimento das necessidades de seus filhos, não os sustente, mas Deus jamais faria isso. Em toda a Escritura somos ensinados acerca da bondade e da fidelidade de nosso Pai Celestial. Então somos ensinados a respeito da bondade de Deus. Nós sabemos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Há um salmo, Salmo 136, que ele é muito bom. Ele fala da bondade de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode ir lá meditar nele lá, é uma bênção. Então a bondade de Deus, ela está explícita em toda a Bíblia Sagrada, sempre cuidando, sempre sustentando. Salmo referência aí, Salmo 34, versículo 8 também, fala da bondade de Deus. Então o que nós precisamos aqui para combater a ansiedade? Eu aprendo aqui nesse tópico que nós precisamos pelo menos crer e confiar no Senhor. Crer de todo o coração e confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Eu tenho falado isso a aula toda praticamente, mas combater a ansiedade é você crer, irmão. Você tem que crer de verdade. Às vezes a gente fala que crê, mas na hora da prova a gente não crê. A gente precisa crer. Creia no Senhor de todo o coração. Essas situações, a primeira coisa que faz é abalar a nossa fé. Não, as situações é para fortalecer a nossa fé. Você tem que crer até o fim. Se você não crer até o fim, muitas das vezes você vai perder a sua vitória. Quando levaram Isaac, Mesaque e Abednego para a fornalha, eles foram crendo até o fim, até o último momento. Tinha muita gente que já, no primeiro momento ali, já foi provado e já perdia a sua vitória. Então creia até o momento, porque às vezes a providência ela vai chegar lá dentro da fornalha. A providência ela vai chegar lá dentro da cova dos leões, mas ela vai chegar. Creia, É preciso ter um trabalhar de Deus na nossa vida, porque um dos propósitos também que Deus criou o homem é para que nós venhamos ter relacionamento com Ele, comunhão com Ele. E nós desenvolvemos esse relacionamento com Ele, principalmente depois que o pecado entrou no mundo, através dessas situações que aparecem. É o momento que nós vamos conhecendo mais o nosso Deus, porque nós perdemos a visão de Deus por causa do pecado. Então Ele precisa se revelar, nós precisamos voltar a ter a confiança nele, que é necessário. Então como que eu passo a ter essa confiança? Quando eu sou desafiado, estabelecendo prioridades, como vencer a ansiedade, estabelecer prioridades. Você precisa estabelecer prioridade na sua vida, para que você possa vencer a ansiedade, tá certo? E prioridade é a palavra aqui para as nossas vidas. Deus precisa ser a nossa prioridade. Esse deve ser o objetivo de cada cristão, buscar o reino e não a glória. Não a glória pessoal, objetivos egoístas. A prioridade qual é? Segundo ele está nos ensinando, buscar o reino. Essa é a prioridade. Você tem que buscar o reino de Deus, buscar a vontade divina, a justiça divina. Você precisa buscar os propósitos de Deus, porque você vai ter um foco. Então observamos também que a ansiedade é o quê? Falta de foco, falta de direção. Quando a pessoa fica dividida entre o amanhã, entre as vestes, entre a comida, você fica sem foco. Você não tem direção de Deus, você fica sem direção de Deus. Então você precisa ter um foco. Se você focar no reino de Deus, e esse reino, ele tem um rei que é o Senhor Jesus Cristo, então você vai estar encaixado no seu plano, e o rei ele vai cuidar do seu súdito, nesta linguagem. O rei ele vai prover tudo para os seus súditos. Então priorize o reino de Deus na sua vida. E aí é que ele vai dizer, se você priorizar, o cuidado vai vir para você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a prioridade na sua vida, do reino de Deus na sua vida, vai trazer para você o sustento de Deus. Então a aceitação da vontade divina e o propósito de pô-la em ação em nossas vidas é a primeira maneira de derrotar a preocupação. Sabemos muito bem,
por nossa própria experiência como um grande amor pode eliminar de nossa mente qualquer outro interesse e preocupação. Tal amor pode ser capaz de inspirar o trabalho, intensificar o estudo, purificar a vida, dominar a totalidade do ser. A convicção de Jesus é que quando Deus se torna o poder dominante de nossas vidas, toda ansiedade desaparece. Então, se ele se tornar o poder dominante que domina o nosso pensamento, né, que é o nosso foco principal, então a ansiedade ela vai cair por terra, porque você vai estar verdadeiramente ligado com o seu Deus, ligado no trono da graça, esperando somente nele, confiando nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então a ansiedade ela vai desaparecer da sua vida. Eu conheço pessoas que abandonaram os remédios, jogaram os remédios controlados, abandonaram essa vida ociosa. Hoje são servos de Deus, são pessoas que dão testemunho de crente, confiam no Senhor, que às vezes até a gente é desafiado. Todos nós somos desafiados, irmão, mas tem irmão que ele nos passa algo, um testemunho de vida maravilhoso, que a gente está vendo que a vida dele está para desabar, e ele está em pé, está dizendo, meu Deus vai providenciar, Deus vai abençoar. Que maravilha, é confiar. Então priorize Deus. 3:3. Basta cada dia o seu mal. Nesse último princípio, Jesus nos afirma como a preocupação pode ser derrotada. Quando aprendemos a arte de viver um dia de cada vez, Jesus recomenda a cada filho que enfrente cada dia sem preocupar-se com um amanhã que poderá não acontecer. Esta é a razão de nossos dias terem apenas horas e não períodos maiores. Seria doloroso demais para nós lidarmos com tanta pressão. A vida cristã era uma jornada diária, com suas lutas, derrotas e vitórias. Não existem reservas para o futuro. Da mesma forma que Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia e assim estar sempre na dependência do Pai, também nos pede que vivamos a cada dia em paz e confiança em sua provisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui nós observamos que ele encerra o texto aqui falando da confiança em sua provisão. Então é isso que nós precisamos adquirir para a nossa vida, esperar o dia acontecer, viver um dia após o outro. Hoje eu saí para trabalhar, estou gravando aqui esse vídeo, eu sempre gravo os vídeos à noite, e eu não estou me preocupando com o que vai acontecer amanhã. Eu sei que o que vai acontecer amanhã é algo que está no controle de Deus. Eu tenho contas para pagar amanhã, eu preciso vender, eu sou comerciante, eu preciso vender. Eu não sei se vai vir cliente amanhã para o meu estabelecimento. Eu não vou perder o meu sono por causa disso. Nas minhas orações, eu peço que o Senhor envie, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as portas e simplesmente eu durmo sossegado. Se faltar, se chegar um dia, como por exemplo, eu já mudei de emprego várias vezes, já tive várias ocupações. Quando não dá num lado, eu corro para o outro. Quando eu bato numa porta e ela não se abre, eu bato na outra. E eu vou vivendo um dia após o outro. E eu vou me preparando para o dia de amanhã, esperando que ele aconteça. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é nos preparar para o dia de amanhã, porque ele vai vir. Ninguém vai impedir que o dia de amanhã chegue. Talvez eu não chegue no amanhã, mas o dia de amanhã vai chegar. Então você precisa se preparar para esse dia. Você que está no mercado precisa se preparar, porque o mercado ele é competitivo. Você poderá ser superado no dia de amanhã, mas não precisa viver preocupado. Faça o que você tem que fazer hoje. Confie em Deus, confie na providência, na provisão de Deus. Ela vai estar à sua disposição. Deus ele é bom. Eu quero encerrar lendo um texto aqui em Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, é um texto conhecido, mas que encaixa perfeitamente aqui no nosso estudo. Mateus capítulo 7, versículo de número 8 adiante, olha como ele diz aqui, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, a seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Olha o versículo 11. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, quanto mais Deus, né, lhe dará bens aos que lhe pedirem. Então, bens materiais, vestimenta, comida, tudo está no controle de Deus. Como, por exemplo, a provisão dele no povo, do povo que passou no deserto, lá o povo de Israel, 40 anos. Ele nunca deixou faltar, ele fez o maná cair do céu. Aquilo ali é ensinamento para nós, irmãos. Aquilo ali é para que nós venhamos conhecer o cuidado de Deus. Romanos 15, versículo 4, que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pelas Escrituras possamos ter esperanças. Então aquilo ali é Deus se revelando, o cuidado que Ele tem. Então se os homens sendo mal sabem dar boas coisas aos seus filhos, muito mais Deus que é bom, não lhe dará também com Ele os seus bens, não lhe dará também com Ele o seu reino. A Bíblia diz que somos co-herdeiros com Cristo. Então venhamos fortalecer as nossas esperanças. Que Deus te abençoe, que você possa ministrar uma excelente aula nesta lição. Deixa Deus te usar, encoraje as pessoas. As pessoas hoje estão precisando de encorajamento, acreditar, as pessoas estão precisando ser motivadas, porque muitas pessoas estão deixando se vencer pelas situações da vida, pela ociosidade da vida. Mas Deus nunca perdeu o controle e nem vai perder. Forte abraço, fique com Deus. Espero que eu possa ter te ajudado nessa lição, tá ok? Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.